Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai começar com o estudo, dar início, né, ao estudo do santuário. Então, a gente hoje vai começar do começo, né, para que as coisas façam sentido quando chegar na parte do santuário terrestre, né? Então, hoje a gente vai começar do começo, que é conhecendo a Bíblia, né? Que, né, a Bíblia é uma palavra que significa coleção de livros, né? Bíblia, no grego é biblion. Biblion significa exatamente isso, coleção de livros. Então, a Bíblia já foi traduzida em 2.400 línguas, né, e dialetos, né, línguas e dialetos, tipo português, francês, italiano e os dialetos, né, porque em várias partes do mundo tem os idiomas, mas dentro de alguns países tem os dialetos. E contém 66, não é 600, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versos. O Antigo Testamento possui 39 livros e foi escrito em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento contém 27 livros e foi escrito na língua grega. Então, quando você quer estudar a Bíblia, né, no caso a Palavra de Deus, no Antigo Testamento você tem que ir pelo original. Então, o original é o hebraico e aramaico. Então, quando você quiser ter certeza do que você está estudando no Antigo Testamento, você tem que procurar pelo original, que é o hebraico e o aramaico. Só que quando você vai para o Novo Testamento, para você ter o sentido original do que está escrito, você tem que procurar no grego, né? E é isso. Nenhum livro jamais foi tão amado ou tão odiado, né? Que a Bíblia é isso, né? Que ó, a pessoa ama, a pessoa odeia. Tão reverenciado e tão exclamado como a Bíblia, exatamente. Muitas pessoas foram mortas por favor dela, outras mataram por causa dela, exatamente, né? Tanto que no estudo de Daniel vai ter mais falando sobre isso, né? Os mártires, né? Então, no estudo de Daniel vou falar mais sobre isso. E também no livro de Apocalipse, também no estudo vai também falar sobre esse assunto, sobre os mártires, né? Que mataram por causa da Bíblia e também porque era cristão. Mataram e morreram, né? Porque os mártires morreram. E os que mataram, né, tava daquele jeito. Sua veracidade é confirmada pela história, arqueologia, profecias e a vida que foram e tem sido transformada após seu estudo e compreensão. Então, como que a gente tem certeza, né, de que está escrito é verdade? Tipo, a palavra de Deus é verdade, ponto. Mas, né, a gente tá vivendo um mundo de Tomé, né? Vê para crer. Então, pela história, né? Porque a Bíblia é um livro de história. Jesus, né? Ele ensina através de histórias, tanto histórias vividas como história que é inventada, como as parábolas, né? São histórias inventadas, mas algumas delas eram histórias realmente que tinham acontecido na época lá deles, né? E ele usa para ensinar. Então, a história é como você pode estudar e compreender. A arqueologia também comprova isso, né? E as profecias também, porque tudo que está escrito ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir.
Então a história prova isso. E no estudo de Daniel você vai ver que tem muita comprovação através da história. E é isso. Agora vamos para a perguntinha, que esse estudo é muito pequenininho. Tem 5 perguntinhas só, né? Mas tem muita explicação aqui. Então, quem foi o autor da Bíblia? Aí, segundo Pedro, né, o capítulo 1 e o verso 21, lá vai dizer que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, tem pessoa que fala, mas a Bíblia foi escrita por mão de homens. Foram homens que escreveram a Bíblia. Sim, foram homens que escreveram a Bíblia, mas eles estavam inspirados pelo Espírito Santo. Então, eles foram iluminados pelo Espírito para escrever o que escreveu, tanto que cada um deles escreveu no seu tempo e não se conheciam. Nunca nem se viu, na verdade, né? Porque teve uns que foram anos e anos depois, né? Tipo, sei lá, alguns anos, 200 anos depois, sei lá. E aí, tipo, tudo que eles falam, escrevem, entra em harmonia. Tudo tem harmonia. Então, se fosse escrito por homens sem a inspiração de Deus, ia ser uma bagunça, não ia encaixar tão perfeitamente assim. Então, como foi inspiração de Deus, foi Deus que, né, moveu essas pessoas a escrever do jeito que está escrito, né? Então, e Deus escolheu cada pessoa exatamente porque ele sabia do jeito que ia ficar escrito e era exatamente o que ele queria. Então, se a pessoa não acredita em Deus, aí fica complicado, né? Aceitar a verdade. Porque a verdade é só uma e é Jesus. Né? Ele mesmo diz, eu sou a verdade, né? E a vida. Não, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não tem outro lugar que você pode achar a verdade a não ser no próprio Deus, que é a verdade, que é Jesus Cristo. Então, se você não aceita Deus, você não tem nem como conhecer a verdade, porque você não aceita. Então, como agora a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, ó. Escrito cerca de 40 escritores, né? Escritores. Então, foram cerca de 40 pessoas. 40 pessoas em tempos diferentes, com idade diferente, lugares diferentes, né? Porque cada um é de um lugar, falavam idiomas diferentes. E quando você vai para a Bíblia, tudo é muito semelhante, né? É muito harmonioso do jeito que está escrito. Aí, mas há um só autor, o Espírito Santo. Entre os escritores, destaca-se Lucas, né? Lucas era médico. Paulo, que também o Paulo era filósofo, né? Tipo, né? Top aqui. Daniel e Moisés, que era estadistas. Davi e Salomão, que era reis, né? E simples homens do campo como Amós. Então, Deus escolhe pessoas tanto, né, de, como fala, profissão, né, bem alta, né, porque o médico tem que ter dinheiro. Naquela época também, e para ser filósofo também, estadista também, né? E rei então nem se fala, né, gente? E tinha também, né, Amós, que era um simples homem do campo. Então, Deus, ele usa tanta pessoa que é capacitada em, tipo, estudo
E também pessoas que não têm tanto estudo, mas é submissa à vontade de Deus. Então Deus usa também para cumprir a vontade dele, que no caso é para o nosso bem. Então, 2 tipos de materiais eram usados para escrita dos livros da Bíblia: papiro, uma planta, né? Papiro era uma planta, e pergaminho, que era feito com cor de animal. O papiro e Moisés, através do dom de profecia, escreveu o livro de Jó por volta de 1450 anos antes de Cristo. E o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios também foi Moisés que escreveu durante a caminhada para a terra de Canaã, entre 1447 a 1407 a.C. O primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento foi o Evangelho de Marcos, cerca de 44 depois de Cristo. A última parte da Bíblia a ser escrita foram as cartas de João em Éfeso, entre os anos 90 e 96 depois de Cristo, e o Evangelho de João perto do ano 100 depois de Cristo. A Bíblia toda foi escrita num período aproximado de 1600 anos. Então, não tem como, né, eles ter se conhecido, porque eles viviam no máximo 120 anos, depois morria. Então, 1600 anos, né, é demais. Então, eu falo sobre a canonização, que também faz parte. Tudo isso daqui que eu tô falando, gente, faz parte pra gente começar a dar o estudo a entrar, né, no estudo da revelação do santuário, que é o que a gente vai estudar daqui pra frente, porque é a mensagem que o mundo tá precisando. A gente precisa conhecer o santuário. Por quê? Porque nesse momento, Deus, Jesus, né, ele está julgando, né, toda a humanidade para separar os filhos de Deus. Então, quem aceita Jesus como sendo o seu advogado, né, justo juiz, se torna filho de Deus, porque aceitou Jesus como, né, alguém que vai defender ele, e também como filho de Deus, né, sendo batizado, aceitando tudo, fazendo tudo o que a Bíblia pede, tranquilo. E aqueles que não aceitam, né, já tá julgado, porque não crê no Filho de Deus. Então, bom, mas agora continuar aqui. Então, a canonização, processo mediante o qual foram reunidos selecionados os livros da Bíblia. Acredita-se que Esdras e Neemias organizaram o Antigo Testamento por volta do ano 430 a 420 a.C. No século IV depois de Cristo, um grupo de teólogos fechou o cânon do Novo Testamento, e nos concílios de Hipona 393 depois de Cristo e Cartago 397 depois de Cristo, o cânon foi ratificado, que ele foi confirmado. Então, eu sei que tem Bíblia que tem livros a mais, mas são livros apócrifos. São livros que não estão em conformidade com toda a Bíblia. Porque a Bíblia, tipo a palavra de Deus, ele ensina que não pode orar pelos mortos, nem fazer feitiçaria, essas coisas, bruxaria, sei lá.
Não pode, mas tem alguns livros, algumas bíblias que tem ensinando a fazer isso. Então isso é contra, né, a palavra de Deus. Então a Bíblia foi adulterada desse jeito, né? Porque se toda a Bíblia ela foi ratificada aqui, né? Foi confirmada com esses livros, né? 66, né? Perdi aqui onde que tá escrito. Cadê? Gente, aqui. Contém 66 livros. Então, se toda a Bíblia foi confirmada, né? Ratificada, sendo 66 livros, que está todos em conformidade, né? Com a palavra de Deus. Tipo, um livro não contradiz o outro. É isso que eu tô falando. Já nessa Bíblia que tem livro a mais, ela contradiz o que Deus ensina. Então, Deus fala, não ore pelos mortos. E essa outra tem um livro lá, né, que ensina a orar pelos mortos. Então, isso está errado, está contradizendo a palavra de Deus. Então, não foi aceito. Por isso que são livros apócrifos. Eles não foram aceitos. Eles não foram confirmados como parte da Bíblia original. Mas daí é assunto para outra coisa. Para outro estudo. Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar agora sobre divisão em capítulos. Então, a divisão é Eutálio, né, diácono de Alexandria, no ano de 459 depois de Cristo, e depois Lanfron, Estevão Estevão Langton e Hugo de Saint, século 21 e século 22 depois de Cristo. Então, eles fizeram essa divisão de capítulos. Foi eles que dividiram a Bíblia em capítulos. E aí tem também a inserção dos versículos, né? E aí essa inserção foi feita aqui, influenciado pelo trabalho dos maçoretas no Antigo Testamento. Roberto Stefano, famoso impressor francês, dividiu em 1548 o Antigo Testamento e em 1551 o Novo Testamento. Então, ele dividiu os versículos em 1548 versículos no Antigo Testamento e 1551 no Novo Testamento. Então, quem fez esse trabalho foi o Roberto Stefano, né? Um impressor francês. E os livros não inspirados, né? A Bíblia Católica contém 7 livros a mais. Então, esses 7 livros a mais são os livros apócrifos, conhecidos por seus fiéis como livros deuterocanônico. Já os protestantes os chamam de livros apócrifos, que é o que eu falo, né? São livros apócrifos, não são aceitos, né? Não está em conformidade com a Bíblia, ou seja, não inspirados. No início da década de 1450, o alemão Johannes Gutenberg inventou a primeira impressão da história e a primeira obra a ser impressa foi a Bíblia.
antes dessa data era uma cópia feita à mão. Então, somente em 1450 foi que foi começada a imprimir, né? A imprimir a Bíblia sem ser escrita. Que antes as pessoas, todas elas copiavam, né? Em punho mesmo. Era bom que ajudava a decorar, né? Porque imagina escrever a Bíblia inteira à mão. Então era difícil, mas ajudava bastante a decorar. Aí aqui, divisões. Então, como a Bíblia é dividida, né? História, de Gênesis a Esté mais Atos, é os livros de história que tem dentro da Bíblia. Que é relato da criação, da queda do homem, o período dos patriarcas, o surgimento do povo de Israel, dos reis e as outras histórias. Atos escrito por Lucas, né? Lucas, que era médico, registra o início da história da igreja cristã. E também tem os livros de poesia, que é de Jó até Cantares de Salomão, escrito em linguagem poética. Agora a gente vai continuar aqui. Tem também os livros de profecia, né? Que é o que a gente gosta. Que é o livro de Isaías, a Malaquias, mais o livro de Apocalipse, né? Que é o xodózinho. Escritos em língua profética. São divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são os que escreveram livros com maior número de capítulos. Então, são os que têm mais capítulos, são os profetas maiores. Não é que um era maior que o outro, sim, porque ele escreveu mais do que o outro. E cadê? Cadê? Perdi. Os profetas maiores são os que escreveram livros maior no número, como Isaías e Jeremias, né? O livro de Isaías é gigante. Jeremias também. Os profetas menores escreveram livros com um número menor de capítulo, como Naum e Malaquias. Eu gosto de Abacuque. Grande parte do conteúdo profético foi escrito utilizando-se língua simbólica. Então, quando você vai estudar o livro de profecia, você tem que ter em mente que é usada a língua simbólica, né? Quando fala, a besta que subiu do mar, né? A pessoa vê lá um monstro subindo do mar. Esse dali é simbólico, não é que tem um monstro que saiu do mar, né? Tipo, Godzilla. Não. É uma figura de linguagem, né? Um jeito de falar que Deus usa, né? Um jeito simbólico. Que no caso se refere, né? Depois lá na Bíblia mesmo ela se revela o que é mar, o que é besta, esses negócios tudo. A gente vai estudar mais pra frente, então eu não vou falar agora, né? Mas a gente vai estudar, vai destrechar esse negócio aí pra gente entender melhor. E também tem os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, relatos sobre a vida de Jesus. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, leia os evangelhos, né? Os 4 evangelhos. Tem também as cartas, né? De Romanos e Judas, né? Que é o menor livro, acho que é o de Judas. Endereçadas a pessoas ou igrejas, tendo objetivo de aconselhar e exortar, etc. O apóstolo Paulo escreveu 14 delas. Então, e tem a revelação progressiva, né? Deus revela suas verdades pouco a pouco, conforme nossa capacidade de compreensão e necessidade. Paulinamente,
novas verdades eram reveladas. Agora vamos para a segunda perguntinha. Que promessas volta aí de novo. Que promessas Deus tem para aqueles que estudam sua palavra? Então, vai lá em João 5, o verso 39, que a gente vai responder se é verdadeiro ou falso aqui. Depois você vai também em Ezequiel 36, o verso 26. Depois Isaías 43, o verso 25. Capítulo também de Isaías 41, verso 10. E aí a gente vai responder se é verdadeiro ou falso. E aí a gente vai ver aqui o que Deus prometeu, né, para quem estuda. É verdadeiro ou falso? Que Deus prometeu felicidade. Então, quando você lê, você vai ver que é verdade. Depressão e doença? É falso. Deus não... A pessoa estudar bem, a pessoa não fica deprimida nem doente. Novo coração e nova vida? É verdade. Deus promete isso. Deus também promete a vida eterna? Promete. Perdão e paz? Promete. E presença de Deus em todo momento? Também promete. Então, é verdade. Mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? Os capítulos e os versículos direitinho para vocês. Se não deu tempo de acompanhar aí só falando, então vocês veem aí na Bíblia de vocês, né? Para não ver que tá falando coisa errada. Então, vocês dão uma olhadinha aí e verifica, né? Então, verdadeiro, que é felicidade, né? Que Deus prometeu. Falso, depressão e doença. Verdadeiro, coração, novo coração e nova vida. Verdadeiro, vida eterna. Verdadeiro, perdão e paz. E verdadeiro, presença de Deus em todo momento. Então, Deus promete isso a quem estuda a sua palavra. Terceira perguntinha. Em nome de quem os escritos nos deram a Bíblia? Então, foi em nome de quem que a Bíblia foi dada a nós? Segundo Timóteo 3, o verso 16 e 17. Então, foi em nome de quem que os escritores nos deram a Bíblia? Então, a gente vai ver que foi em nome de Deus, né? Que toda vez eles falam, o Senhor disse, o Senhor isso. Então, foi em nome do Senhor, então, em nome de Deus. E quarta perguntinha, Jeremias 14, e o verso 16. O Espírito Santo inspirou as mensagens dadas nas Escrituras. Como nós podemos estar certos disso? Como que a gente pode ter certeza? Então, em Jeremias 15, o verso 16, vai estar escrito lá: achadas as tuas palavras, logo as consumi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. E é verdade. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente fica mais que feliz, né? Muito alegre e o coração se enche, né? Fica quentinho pela presença de Deus, o Espírito Santo. Aí a última perguntinha: como Deus considera aquele que lê e pratica os ensinos bíblicos? Apocalipse 1, verso 3. Feliz ou bem-aventurado? Aí que eu vou ler o comentáriozinho. A mente se dilatará, né? Vai ficar maior, caso se empregue em descobrir a revelação dos temas bíblicos, comparando texto com texto e coisas espirituais com coisas espirituais. Penetrai além da superfície, os mais preciosos tesouros do pensamento aguardam o hábil e diligente, né? Quer dizer, a prática do bem, estudante. Aqui é Review and Herald, 17 de julho de 1888. Então, esse é o comentário que está neste
neste livro. E é isso. Então, essa é a mensagem de hoje. O próximo estudo a gente vai falar de Deus e a criação, né? Para que a gente possa dar a entrada já na a contaminação do santuário. Então, primeiro a gente precisa passar pela criação, né? E também precisar passar por esse conhecimento, no caso, relembrar, né? Para quem já sabe e para quem não sabe, saber agora. Então, para que a gente comece já a entrar no estudo mais aprofundado do santuário que cada um precisa, meu. Se você é um sincero de Deus, não perde essa oportunidade de aprender, né? Porque é muito importante para cada um de nós entender o santuário, porque tudo no santuário levava a Jesus. Então, explica também, tanto no estudo de Daniel como Apocalipse, o significado de cada coisa do santuário. Então, fica aqui comigo, né? Continua acompanhando os estudos sobre o santuário, que você vai aprender mais e mais, né? E vai, como diz aqui o comentário, né? Sua mente vai dilatar, expandir sobre o conhecimento da vida de Deus e do seu serviço hoje, né? Porque muita gente, não sei se sabe ou não, mas se não sabe e vai e tiver aqui, vai aprender. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês, né? Curte aí para dar uma força, né? Se inscreve não. E obrigada, Deus abençoe e até o próximo.